Oi, eu sou o Marcos e esse é o Folcast, episódio número 1, Vestindo a Camisa. No episódio de hoje, a gente vai apresentar a nossa equipe e também falar sobre as nossas metas e projeções ao longo de 2024. Como eu disse, eu sou o Marcos, faço a parte de vendas, gestão dos pedidos, atendimento ao cliente aqui na Folk e brevemente vou ser o interlocutor dessa nossa conversa no dia de hoje. Um radialista da Folk. Salve de palmas. Uma salva de palmas. Bom, pela esquerda do Marcos aqui, eu sou o Bruno, eu faço a parte de posicionamento e comunicação da Folk. Eu cuido de lugares que a gente precisa estar, que é importante a gente estar, junto com o que a gente comunica para os clientes e como os clientes percebem o que a gente comunica. Então, principalmente nessa função como estratégia da Folk. Show, eu sou o Gabriel, sou um dos sócios da empresa, eu faço mais a gestão da equipe, né, alinhamento de processos e também cuido junto com agora o Michael Abreu da parte financeira, né, da empresa. Eu não disse, eu sou sócio também da Folk. Mas é isso aí. Oi, eu sou a Stephanie e eu ajudo os meninos nos processos. É isso aí, como é que é o Salmo 91? Salmo 91, nosso socorro bem presente. Socorro bem presente, uma salva de Stephanie. Teu nome? Mas tudo bem. Meu Deus do céu. Oi, tudo bem? Eu sou o Leonardo, sou um dos colaboradores da Prisma e agente duplo da Folk. A Prisma é uma das empresas do Gabriel, dos nossos sócios. Então eu ajudo os guris no dia a dia, dando um suporte nas reuniões, dando uma visão de fora, uma outra ideia, de alguns argumentos e conteúdos para as redes sociais. Muito bom. Nossa, eu senti uma potência da voz dele. Eu também vou engrossar. Eu sou o Felipe, responsável pela gestão de vendas e a gestão da imagem da empresa nas redes sociais e na internet. Olha só. Ensaiou. Eles engrossaram, eu vou afinar. Oi, eu sou o Vini. Ok, eu sou o Vini, eu sou no setor criativo da Folk, eu faço a parte da arte, das camisetas, dos uniformes, dou ideias malucas e tô aqui na empresa para mostrar minha criatividade também pro público. Aê, rapaz. Funcionou, meu. Funcionou. Nós temos o Michael. Quem é o Michael? Eu sou o Marcos, sou responsável pela gestão financeira de maneira terceirizada e estou aí para fazer acontecer. Sou uma na equipe. Aê. Vamos, Gabriel. Equipe A. Pronto. Agora todo mundo com suas devidas palmas, a equipe apresentada e nós vamos à primeira pauta desse episódio, que é a nossa definição dos termos da nossa cultura. Nós brevemente falamos aqui sobre os 3 termos já determinados e ao longo do próximo episódio a gente vai determinar mais 2 termos que vão regir a nossa cultura. Bruno, fala um pouco para nós sobre a nossa missão da Folk. Qual que é a missão da Folk? Excelente pergunta, Marcos. A missão da Folk é pegar e acompanhar e guiar o cliente desde o primeiro oi, do primeiro ponto de contato até ele vestir o uniforme e a camiseta dele, sentir orgulho da empresa que ele está vestindo e está estampando o peito e ficar muito satisfeito a nível de recomendar para os próximos e repetir esse processo de guiar a pessoa desde o primeiro contato até ficar muito satisfeito. Então esse, de forma geral, é o ciclo que a gente tem que se responsabilizar por surpreender o cliente e deixar ele realmente impactado com o quão uma empresa que produz uniformes se diferencia na comunicação e posicionamento. Maravilha. Claro que toda empresa desenvolvida tem por si só uma missão, mas nenhuma empresa começa com a missão. Então eu gostaria de pedir para o Gabriel falar um pouquinho de como a Folk começou, porque a gente não caiu de paraquedas aqui hoje. Exato. E aí, Gabriel? Show. A empresa basicamente começou com um pedido bem interessante que a gente fez no final de 2020. Foi um pedido para uma empresa muito conhecida da região, que é CWI. Então foi um pedido que a gente preparou, 1.500 polos e bordados. Foi um pedido entregue no final do ano, onde a gente viu que a gente conseguia fazer acontecer. Foi um pedido quase impossível de tirar, mas a gente, eu e o Bruno alinhamos, conversamos e viu que dava para fazer com um pouco de esforço. E aí foi quando que a gente fez acontecer e foi basicamente a entrega desse pedido que deu início ao nascimento da Folk, né? Foi aí que a gente viu o que a gente conseguia fazer, o que cada um conseguiria entregar para o crescimento de uma empresa, né? Para a gente dar o start ali.
A gente tinha plena noção da capacidade de entrega que a gente ia conseguir fazer juntos. Sozinhos a gente não ia conseguir fazer, porque tinha que organizar a parte financeira, fiscal, tudo exatamente da maneira mais correta possível. E aí eu cuidando da parte de fornecedores, gestão do pedido, produção, desenvolvimento gráfico, para garantir que ficasse 100% esse pedido, e o Gabriel cuidando de toda essa parte de como a gente ia fazer, do cálculo também. Então foi uma aventura que a gente estava muito seguro, mas querendo ou não, era um desafio para conseguir estruturar a empresa, né? Então, CWI, o nosso forte agradecimento, porque a gente nasceu dessa confiança que vocês tiveram na gente. Então, uma salva de palmas, CWI. Maravilha, nascemos então. Depois de nascermos, veio a pessoa que vos fala, né? Eu. Quando tudo isso aqui era mato, eu cheguei. Então eu comecei em abril na empresa de 2021. Depois de mim veio o Vini em agosto, setembro, também de 2021. Depois nós tivemos a implementação da Stephanie, nosso socorro bem presente. E aí tivemos o Felipe, juntamente com o Felipe, basicamente o Léo também, né? O agente duplo. Foram gêmeos. São iguais. São iguais. E então agora, devidamente apresentados, nossa origem também foi declarada, nosso principal agradecimento à CWI. Sem ela nós não estaríamos aqui. André Nunes, Meg. Exatamente, muito obrigado a vocês, vocês são incríveis, vocês não sabem o quanto vocês motivaram a gente a nascer. Isso aí. E agora então nós vamos para a definição e abrindo mais essa conversa para os termos que vão regir a nossa cultura a partir de hoje. Exatamente. Fazer um uniforme muita gente faz, né? Fazer camiseta estampada muita gente faz. Só que algumas coisas diferenciam a empresa no sentido de, mas o que eles priorizam? O que eles botam como primeiro fator determinante, segundo e último? Isso que diferencia a Folk de qualquer fornecedor. E aí a gente parou e pensou muito, isso já vem de anos que a gente vem refletindo sobre como a gente trabalha, e a gente definiu 3 principais pilares da cultura que a gente já usa, só que a gente precisa intensificar nesse ano. O primeiro desses pilares, eu vou pedir para ti, Marcos, explicar. Porque tu comentou sobre ele, era bem interessante, que tu já tinha refletido algumas coisas, como isso reflete no dia a dia, né? O primeiro termo, então, da nossa cultura é a sincronia. É interessante a gente comparar a sincronia com a liga que é gerada, por exemplo, em um time de futebol bem treinado. Então, a sincronia dentro dos nossos termos de cultura, assim, do nosso comportamento, por que não, ela vai justamente nos dar um norte e uma segurança para que a empresa continue de pé, continue produzindo, continue entregando, e que se porventura algum de nós em algum momento faltar na sua função, nós temos o restante todo da equipe que sabe justamente o que cada um faz e traz essa segurança para que o processo não pare, para que o pedido não atrase, para que a gente não fique sem um jogador no time, né? Então a gente tem o time titular juntamente com o time reserva, tá todo mundo trabalhando junto para que a equipe continue e prossiga avançando, né, nos resultados. Então a sincronia para mim é justamente nesse sentido assim de estar extremamente alinhados, para que se alguém cair tem outro para ajudar a levantar. Perfeito. Nesse sentido. E até temos um parceiro na mesa aqui que está até filmando alguns vídeos pra gente, que pra sincronia, qual que seria a lei do êxito que representa a sincronia, Marco? É a lei número 2, aliança de Mendes. Aliança de Mendes, muito importante para a gente funcionar como empresa. E de sincronia, resumindo, é esse o principal fator, o principal pilar da gente trabalhar sincronizado, alinhado com o nosso mastermind entre todos da empresa, né? Perfeito, então vamos para o segundo termo então. Segundo termo, Protagonismo. Protagonismo é principalmente o olhar que existe uma empresa chamada Folk que produz uniformes, que produz vestíveis para marcas diferenciadas. Só que dentro desse conjunto de pessoas existem objetivos individuais de cada um de nós aqui dentro. Então, o principal ponto é, quando a gente vem para trabalhar na Folk, quando começa o dia de manhã, quando começa a semana, o trabalho é feito, de certa forma, para a Folk, só que vocês que crescem através desse trabalho. Então, o protagonismo é desenvolver vocês
como atualmente participantes da Folk. Isso porque a gente quer que vocês cresçam, que vocês atinjam objetivos maiores, se tornem sócios no futuro, mas que tenha esse ponto de, cara, valorizar o papel de vocês, não como tal pessoa que faz serviço para a Folk, e sim como vocês, profissionais de alta performance que estão com a Folk fazendo o crescimento dela acontecer. Então, protagonismo é olhar o sonho do Felipe, olhar o sonho do Vini, do Marcos, do Gabriel e potencializar a execução disso, do Léo, da Stephanie, do Michael, de todo mundo tá pronto para seguir a sua jornada e, nesse momento, nesses anos, seguir fazendo a Folk crescer. E se no futuro breve for, talvez essa mesa aqui, podemos ser sócios no futuro, ter parceiros, ter novas empresas, ter as coisas acontecendo. Então, protagonismo é trabalhar junto a uma organização, mas focando em se desenvolver e utilizar essa organização para fazer os testes de comunicação, desenvolver vendas, desenvolver a parte pessoal e não se esquecer que vocês estão trabalhando para vocês. A organização é Folk, mas vocês estão trabalhando para se desenvolver. E aí o que vocês vão ter de objetivo, a gente vai estar junto potencializando esse objetivo que vocês têm. Maravilha. Gabriel, gostaria de complementar ainda com o protagonismo? Por isso que o Bruno é o nosso comunicador. Ele romantiza a parada e torna algo bonito, né? Mas eu faço as palavras do Bruno. Ótimo. Resumindo, né? Então, passamos ao terceiro termo da cultura, que é as pessoas. E por que as pessoas? Eu vou resumir um pouquinho na frente, depois eu passo para vocês e para os guris também, se quiserem complementar. Porque como eu faço justamente essa parte da venda, do atendimento ao cliente, né, eu enxergo não simplesmente número para contribuir para a meta. Claro que isso é extremamente importante, né? Afinal, se não tem venda, a gente não tem empresa, né? Eu não compro fralda. Então, é toda uma cadeia, né, de pessoas que dependem do nosso sucesso diário, né? Então, quando eu olho para um cliente, como eu estava resumindo, eu não olho simplesmente para um número que ele pode gerar para mim, mas sim uma pessoa que tem uma história, que tem uma cultura e que é extremamente importante dentro daquilo que ela faz e com certeza vai ser um excelente parceiro para nós. Então, quando a gente define esse termo de pessoas como parte da cultura, é justamente enxergar as pessoas, não enxergar os números atrás das pessoas, mas entender que existe ali uma pessoa que possui sentimentos, que tem seus altos e baixos e que, conforme as suas qualificações, conforme as suas características, ela vem para somar a nossa equipe. Isso tanto interno quanto pessoas, então, quanto clientes que vêm tá adquirindo algum produto da Folk, né? Basicamente, na minha visão, as pessoas dentro dessa nossa cultura seguem esse significado. Perfeito. É olhar que existe um ser humano e que toda pessoa, toda interação, ela deve ser valiosa. Desde o cliente que quer comprar uma camiseta até o que quer comprar 1000 camisetas, é de entender que ali existe uma pessoa que, cara, é um pedido pequeno, mas ele deve ser totalmente priorizado na questão de tirar as dúvidas, deixar com clareza e resolver o problema. E até a gente consegue olhar, quando fala sobre pessoas, de uma maneira muito mais ampla e pensar em toda a nossa história que foi criada, ela foi possível através de pessoas. Então teve a Meg, teve o André, teve lá no início, com quem eu aprendi a me comunicar e a vender, que foi o Luciano Kinak e a Liz Kinak, da Semic, que eu trabalhei durante um tempo. Então, desde da origem, o Gabriel, que é meu primo há muito tempo já, por exemplo. Então, desde a origem, as possibilidades só são possíveis quando existe esse olhar para as pessoas. E é isso, por isso que a gente botou como terceiro valor também, sincronizando com todos esses que a gente já falou, né? Olhar as pessoas e não olhar como um número, um cliente a mais. E olhar as pessoas não é só olhar para o passado, né? É a gente olhar, por exemplo, para as pessoas que precisam da gente, né? A gente começar a pensar também em fazer mais filantropia, né? Que é pensar nas pessoas. Por exemplo, a gente utilizar de meios de campanha do agasalho, faz total sentido com o nosso nicho também, para justamente a gente, para o nosso cliente poder ajudar também essas pessoas, a gente conseguir ajudar de forma, né, a doação, a forma terceirizada, para conseguir auxiliar essas pessoas que precisam da gente, né? Perfeito. Já que a gente está falando sobre pessoas, deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo, da gente fazer uma rodada ou 2 rodadas de agradecimentos a pessoas importantes para a sua história
Tipo assim, pode ser pessoal ou história da folk. E aí a gente elencar o nome dessas pessoas, já deixar aqui no primeiro episódio esse sentimento de gratidão. Já deixei o meu aqui, principalmente ao Luciano e a Lise Knack, que já são falecidos, mas me ensinaram a viver, me ensinaram a vender, me ensinaram sobre como olhar o mundo. Então, muito obrigado a essas pessoas. Meu pai e minha mãe, obviamente, que se esquecer pai e mãe, né? Peca, minha mãe que é um símbolo de disciplina e meu pai que é um símbolo de criatividade para mim, por uma base para eu conseguir viver como eu vivo hoje. Passando Eu posso dar uma pessoas aí. Eu agradeço principalmente, né, meu pai e minha mãe que deram, né, a oportunidade da vida e também me deram a base necessária, né, para todo o conhecimento, né, que eu tenho hoje, né, para mim crescer como pessoa, né, como filho e tudo mais. E terceira pessoa, na verdade, agradecer seria uma pessoa que é o Anderson Godoy, que foi uma pessoa que Anderson Godoy, lenda. Foi uma pessoa que me incentivou muito no início da minha carreira, mais assim, como empresário, né? Que fez conhecer uma área e meter a cara para fazer acontecer. Hoje ele é um parceiro de vida, assim, né? Querendo ou não. E esse seria um outro agradecimento. Isso aí, provavelmente tu vai esquecer de alguém, eu vou esquecer de alguém, que a gente vai ficar pensando, putz, então vou anotar pra gente fazer uma segunda rodada, entendeu? Eu agradeço aos meus pais e ao meu marido, Gabriel. Olha só, o marido Gabriel, uma salva de palmas. Olha só, esse aqui é o thumbnail. Agradecimento, eu agradeço a minha irmã Rafaela, que é um exemplo de disciplina e determinação, um grande objetivo de vida, que sempre pôs na cabeça um objetivo desde 9 anos de idade, seguiu esse sonho até hoje, aos 29, concluí ele. Então é uma história muito bonita de se ver, que eu tenho dentro de casa, que para mim é um exemplo e sigo no dia a dia. Maravilha. Eu agradeço primeiramente a minha mãe e meu pai, também a minha avó e meu avô que me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje e tudo que eu aprendi. Também agradeço aos meus professores do dia a dia, que são o Bruno, o Gabriel, o Stephanie, o Léo, o Vini e o Marcos, que cada dia que passa eles me ensinam alguma coisa e que tenham paciência comigo também para me aprender. E que eu costumo dizer sempre quando eu falo da folk que a gente não é só mais pessoas, entrando no assunto de pessoas, mas a gente é protagonista, cada um em seu setor. E hoje a gente não é sócios e funcionários, a gente são os melhores sócios e os melhores funcionários. Porra, esses são meus agradecimentos. Puta merda. Esse aí é pro clube, né? Vai pro corte da folk depois dessa. Só bem. Mano, meus agradecimentos são para o pessoal da folk. O pessoal da folk e o pessoal da curadoria também, que me ensinaram a fazer o que eu faço hoje. Que antes eu só tinha muita ideia do que fazer, e eu soube aplicar depois, claro. Daí o Marcos também tá aqui, eu agradeço muito o Marcos, que teve a paciência de me ensinar, porque eu me perco bastante. Mas criatividade sempre fui mais na minha própria cabeça, meus próprios mundos, então obrigado minha própria cabeça. Obrigado, Cris. Cristiane Halber, tá? Obrigado por aturar-me. Maravilha. Eu agradeço, na verdade, os meus pais, né? Assim como o Gabriel falou, nos geraram a vida, assim. Não sei se foi organizado, se foi no improviso, né? Foi. Mas aí estamos, né? E em segundo lugar, agradecer às duas pessoas dessa mesa também, obviamente, que me deram toda a oportunidade de estar aqui, né? Para ambientar e contextualizar. Eu não tinha nada a ver com uniformes, né? Mal e mal usava uma camiseta. Então, caí de paraquedas nesse evento, mas graças à oportunidade que o Gabriel e o Bruno me deram algum tempo atrás e que viram em mim talvez coisas que eu ainda não tinha visto e que agora, vendo nessa mesma visão que eles compartilharam comigo, a gente consegue alcançar e aprimorar cada vez mais esse espaço. Então, agradecer resumidamente aos meus pais e aos guris por terem dado essa oportunidade para a gente estar caminhando junto. É isso aí. Agora minha listinha de pessoas que eu esqueci aqui, não falei no primeiro. Quero agradecer especialmente a uma pessoa muito importante, não só para folk, mas para minha vida, que é o Michael Abreu. Uma salva de palmas para ele. Outra pessoa muito importante que lembrou a palavra que a gente trouxe, que é o Jeff Barbosa. Salva de palmas.
Carlos Schlickman, uma salva de palmas. Sócios da curadoria, Bruna, Marcelo, Jonathan e Júlia, muito obrigado. A equipe da Cura também, vocês são especiais demais. Lucas Araújo, grande parceiro, amigão Felipe, sorte forte. O Daniel da Costa também, futuro videomaker excepcional. E aos nossos parceiros e fornecedores, que agora vocês vão me ajudar a lembrar: Valdecir, Leandro, Elisandra, Marquinhos. Marcos ao quadrado, ao cubo, Marcos, 3 Marcos, 4 Marcos. É isso aí, toda a galera. Toda a galera. Então, eu acho que sobre pessoas, resumimos bem, né? A Kátia da Flex, que A Kátia, nos deu da Flex. uma baita aula de vida e de confecção, e que basicamente eu não tenho um altar em casa com a foto dela, mas quando eu paro para pensar e refletir a respeito do futuro da Folk, eu vejo muito da Flex nele, assim, né? De como ela se estruturou, de como ela montou a empresa e do lugar que ela ocupa hoje, né? Ela não precisa correr muito, né? Os clientes batem na porta dela, né? Então vai ter exemplo que a gente pode ter assim, em seguida. Maravilha, e sobre pessoas, acho que tá bem contextualizado, né? O quanto que pessoas são importantes para a Folk estar onde está. Isso aí. Bem, tudo certo. Essa Pausa dramática agora. Esse foi o Marcos, o nosso radialista. Muito obrigado, Marcos. Isso. Então, basicamente, resumidamente, hoje nós fizemos a nossa apresentação, definimos e esclarecemos os termos que vão regir a nossa abertura, e enquanto a gente conversava aqui e opinava sobre esses temas, eles também não só me apareceram como parte da gente, como também o alvo que a gente precisa seguir ao longo desse ano. Então a gente buscar ter mais sincronia, né? Se por acaso a gente está atrasado nesse nosso relógio, a gente poder buscar esse tempo perdido, né? É um dos fatores que a gente mais precisa correr atrás, né? E saber mensurar, saber trabalhar com ele, que é a medida do tempo, né? Então a gente poder ter essa sincronia ao longo do ano, essa questão do protagonismo, não só em cada uma das funções que a gente ocupa, das funções que a gente exerce, mas também como protagonistas da nossa própria história, né? Não deixar ninguém viver os nossos sonhos, não deixar ninguém viver aquilo que a gente nasceu para viver, né? Então vale também a reflexão. E para finalizar, nunca deixar de olhar as pessoas, né? Então, como o nosso terceiro termo é justamente focar nas pessoas. Obviamente a gente é uma empresa, vende um produto, mas em primeiro lugar a gente vende para as pessoas. A gente veste as pessoas, a gente conta a história das pessoas através da marca, através daquilo que a gente estampa, daquilo que a gente borda, por que não? Né? Então o foco ao longo desse ano é justamente nas pessoas. Excelente, uma salva de palmas para isso. Eu estou dando um contexto maior. Lá no final do ano, a gente vai ter gravado quantos episódios? 12 episódios. 12 episódios. Então esse podcast é um podcast acompanhando o crescimento de uma empresa nos seus primeiros anos. Então a gente vai falar sobre novos clientes, parcerias, estratégias, BPO financeiro, que é o marketing que faz. Então é um podcast para nós também, né? A gente não espera ter um público gigante, talvez tenha, mas é principalmente para a gente reouvir, para a gente ouvir com nossos parceiros e clientes. Então, é isso. Isso aí. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Nossa última salva de palmas para acabar bonito.